sequência ao Corai, né, com a professora Maria Regiane Trincaus. Professora Maria Regiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar mais uma vez, né, o nosso convite da ProRH. Contigo a palavra, por favor. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite, novamente. Acho que é importante até mesmo para as pessoas conhecerem um pouquinho do trabalho da Corai, porque acho que não são todos os professores ainda que conhecem a coordenadoria. A coordenadoria, então, de assistência ao estudante, a Corai, ela é, na realidade, composta por 2 programas aqui dentro da instituição, que é o Programa de Inclusão e Acessibilidade, o PIA, que acho que é o mais conhecido dos professores, em virtude de acabar sendo responsável pelos alunos surdos, né? Então os intérpretes acabam ficando conosco, e junto a gente faz um processo realmente de acessibilidade, apesar que a gente tem, acho que muito poucos alunos com deficiência física nesse sentido, e mais voltado realmente à questão de inclusão. Nós temos poucos também, então acho que o maior público nosso acaba sendo de alunos surdos, se eu não me engano são 12, alunos cegos ou com baixa visão, a gente tem bem poucos alunos, né? Então temos uma, acho que entrou no campus de Irati no ano passado. Acho que aqui em Guarapuava nós não temos nenhum, temos alguns alunos com baixa visão, que normalmente a gente acaba fazendo, então, dentro do PIA, esse processo de acompanhamento. E o outro programa que nós temos é o Programa de Assistência Estudantil, o PAP, que é, então, o trabalho dos nossos psicólogos e assistentes sociais aqui dentro da Corai. Então, vou falar um pouquinho sobre esses 2 programas para vocês. Então, o PIA, a intenção dele é orientar, apoiar e implementar políticas e ações que assegurem a acessibilidade tanto à arquitetônica, quanto à comunicacional, à atitudinal e metodológica dentro da instituição. Então, quando a gente pensa na questão de acessibilidade, pensar realmente de uma forma mais ampla, que a gente possa abarcar todas as situações diferentes que venham até nós por meio desses estudantes. Auxiliar aí no acesso, na permanência e no desempenho de indivíduos com necessidades especiais. Então, o programa o PIA está realmente voltado a isso. A gente dá esse acesso para o aluno, então, o surdo, fornecendo um intérprete para ele, para todas as atividades, para o aluno cego ou com baixa visão, de repente a gente fornecer um material diferenciado ou ampliado para ele, ou a gente tem aqui alguns computadores com softwares de leitura, ou indicar, de repente, alguns softwares para eles, a maioria deles acabam utilizando. Nós temos também as máquinas de braille aqui, que pode ser feito, de repente, se o aluno tiver esse interesse, essa habilidade, a gente pode transcrever o material do professor para o braille, fazendo com que esse aluno realmente consiga permanecer na instituição e consiga concluir com vitória, vamos dizer assim, o curso de graduação dele, ou de pós-graduação, que a gente tem agora alguns alunos, inclusive, na pós-graduação. Coordenar aí a execução das atividades de apoio e suporte à comunidade acadêmica da Unicentro quanto a essas necessidades especiais, de forma a garantir essa inclusão. Aqui, além da gente fazer este suporte para o aluno, para o estudante, a gente também faz o suporte para o professor. Então, a gente tem alguns alunos aqui com autismo, com altas habilidades, né? Então, que a gente consegue dar esse suporte, que muitas vezes os professores não sabem como trabalhar com esse aluno em sala de aula, tá? Então, a gente consegue dar esse suporte para os professores, mas aí, assim, realmente é o professor que tem que vir buscar esse suporte conosco. A gente não consegue fazer um mapeamento
de todos os estudantes com necessidades educacionais especiais dentro da instituição. Se ele não se identifica desta forma, ou no vestibular ou no ato da matrícula, né, que a gente normalmente pede para que faça isso no ato da matrícula, é o departamento que acaba identificando isso durante as aulas. Então, ele precisaria entrar em contato conosco para a gente poder dar esse suporte para vocês. Então, são atendidos aí pelo PIA as deficiências intelectuais, sensoriais, físicas e deficiências múltiplas, transtornos mentais, que aí entram no manual diagnóstico, né, de transtornos mentais, o DSM-4, as altas habilidades, distúrbios de saúde que levem a algum tipo de incapacitação. Do que eu lembro agora, acho que a gente só tem um aluno, inclusive no nosso enfermagem, e tem um aluno aqui no Santa Cruz também que tem um distúrbio de saúde aí que pode levar a uma certa incapacidade, né? E os transtornos globais. Então, em todos esses aspectos, a Corai, né, por meio do PIA, está disponível para auxiliar os professores de alguma forma. Então, onde a gente atua, né, a gente fornece os intérpretes de Libras aqui para a nossa instituição, e algumas vezes, inclusive, para fora, porque é uma necessidade muito grande aqui do município, a gente tem poucos intérpretes de Libras aqui na nossa região. A adaptação de material pedagógico, como eu já coloquei, né, ou a ampliação, nós temos, por exemplo, uma aluna no curso EAD agora, que ela tem baixa visão, então o pessoal faz uma apostila para ela, encaminha a apostila para nós, e nós fazemos a ampliação desse material, imprimimos de uma forma ampliada para que ela possa acompanhar, tá? Ou, de repente, se é um aluno cego e houver essas necessidades, como eu já falei, a gente pode fazer a adaptação para o Braille, tá? Assessoria aí para professores, né, que tenham alunos com altas habilidades, autismo, outras situações que necessitem. Então, como fazer? Ou, como eu falei, ou o estudante faz no ato da matrícula um protocolo com o atestado médico dele, indicando a deficiência e a necessidade de apoio, ou o departamento nos comunica sobre essa dificuldade, e aí a gente começa a trabalhar com o departamento, dependendo de qual é a necessidade dele ali. Já deixo, professora Luciana. Então, existem as duas vertentes que podem ser utilizadas aí. A gente não consegue, como eu falei, fazer esse mapeamento completo para que quando o aluno chegue com vocês, a gente já diga assim, ó, esse aluno precisa de tal coisa, né? É um setor pequeno para cuidar, e aí, levando em consideração os nossos alunos de EAD, são mais de 10 mil alunos dentro. É mais fácil para o departamento levantar, muitas vezes, essas dificuldades do que nós. Pois não, professora Luciana. A Patrícia, acho que levantou a mão primeiro, Maria Regiane. Eu estou enxergando só você na minha tela. A Patrícia levantou primeiro, Patrícia. Obrigada, Luciana. Não, a minha dúvida é a seguinte, porque nós tivemos no ano passado uma professora que sinalizou um aluno que ela percebeu que ele tem uma dislexia, né, na hora de escrever. Então eu queria ver se você tem alguma informação nesse sentido, e a gente às vezes fica numa situação delicada, porque, por exemplo, você percebe que o aluno tem a dislexia, mas ele não te comunica que tem esse problema, né? Então, qual seria o melhor caminho para a gente poder, uma vez detectado isso, como que seria trabalhado? Teria que conversar com o aluno para ele procurar um médico que lhe dê um atestado, ou sabe qual que é o caminho? Porque eles me perguntaram, e assim, a gente viu que na maioria das vezes a gente mesmo fica em dúvida de como proceder. Então, como vocês já têm essa experiência, a minha dúvida é qual é o melhor caminho para abordar esse tipo de coisa, porque essa aluna que tem dislexia, se não me engano, ela não se formou ainda, e foi recentemente que a gente percebeu isso, entende? O que eu vejo, assim, de experiência, eu estou há um ano e pouquinho, né, um ano e um mês aqui dentro da Corai,
2 meses hoje, 1 ano e 2 meses. Mas, assim, por já ter uma experiência de trabalhar com pessoas com deficiência já há 17 anos, e a dislexia, apesar de não ser uma deficiência, mas eu entro dentro desses transtornos. E isso precisa partir do aluno, essa necessidade, tá? Eu posso gerar um certo preconceito se eu chegar. Quem é a Corai para chegar até esse aluno, né, e dizer que ele tem essa dificuldade e que a gente precisa ajudar? Então, ele precisa identificar essa dificuldade e querer ser ajudado. Então, acho que é mais fácil assim, se ele tiver uma proximidade com um dos professores, tá? Ou, de repente, se nenhum dos professores consegue ter essa proximidade, um colega que possa orientar ele a buscar essa ajuda. Aí, se ele quiser vir até nós, a gente orienta certinho e depois a gente faz todo o trabalho com os professores também, tá? Se houver essa necessidade. Mas eu preciso que, de alguma forma, parta dele. A gente tem, por exemplo, lembrei agora de um outro caso, a gente tem um caso na química em que o aluno tem baixa visão, mas ele não quer auxílio. Tá? Então, a gente não pode impor para ele. Eu só soube que ele tinha baixa visão, porque aí ele procurou, porque ele vai acabar jubilando agora, e ele queria saber se ele realmente precisava fazer novamente o vestibular, ou pela condição dele de baixa visão, ele seria dispensado do vestibular. Tá? Então, o departamento nunca comunicou, nunca solicitou apoio para a Corai, porque ele também nunca quis. Então, infelizmente, a gente precisa deste querer do aluno. Acho que a dificuldade era bem essa mesmo, porque o professor percebeu, outros alunos já tinham sentido que havia essa dificuldade, mas assim, a gente não sabia como chegar no aluno, como conversar com ele, qual seria o melhor caminho, sem ter constrangimento, sem ter esse tipo de... Mas Não, eu acho que assim, é uma pessoa que tenha um relacionamento, né, vamos dizer que se assim, um pouco aproxima mais e procura ser um pouco mais próximo com ele, chama reservadamente e tenta conversar. Tenta, na realidade, jogar a responsabilidade para ele, para que ele sinta que tem essa necessidade, sem dizer para ele que ele tem realmente, vamos dizer, entre aspas, um problema em que ele precise de ajuda de alguém. Né? Então, tenta ver assim, você acha que você tem algum problema? A gente pode te ajudar em alguma coisa? Eu percebi que você está tendo dificuldade em algumas situações. Então, assim, tentar realmente, como diz o ditado, tentar comer o mingau pela borda quando ele está mais frio, para a gente não acabar constrangendo mesmo o aluno. Tá ok, obrigada, Regiane. Então, eu vou fazer a perguntinha também, Maria Regiane, aproveitando aqui, né, esse slide, no meu caso, é mais na questão do convívio que nós estamos tendo com os intérpretes, né, com as intérpretes de Libras, e uma demanda que nós temos vivido junto aos professores de Libras, professores surdos, assim, em conversa com os chefes de departamento, né, enfim, com os alunos, qual seria a possibilidade de nós termos, né, como você falou, né, com uma equipe reduzida, de nós termos o intérprete acompanhando esse professor de Libras surdo nas aulas de Libras? Então, aí a gente precisa programar. Hoje, como eu falei para você, nós temos 12 alunos, que provavelmente agora tem acho que uma que se forma, mas acaba entrando um no mestrado. Então, provavelmente a gente deve, a princípio, permanecer com 12, a não ser que entre alguém no vestibular, e nós não temos intérpretes suficientes. Então, assim, nós podemos até tentar agendar, ver se a gente consegue encaixar eles nas aulas, mas 100% eu não consigo te garantir, Luciana, sinceramente. Até como a professora Daiane está colocando ali no chat. Não, eu sou aqui do Santa Cruz. Eu sou do Santa Cruz e vendo você falar, né, por exemplo, um professor RT40 surdo, que ele está 19 aulas em sala, ele precisaria, então, ter um intérprete acompanhando
né, para todo esse percurso, pelo menos das aulas em sala, né, não vou dizer, de repente, AA, PA, mas pelo menos em sala. Então, já seriam 19 aulas de um professor RT40, mais 9 de um RT20, que é a situação que nós temos hoje, né, no departamento, com 2 professores surdos, né, e como eu te falei, né, muitos dos professores que estão aqui, do chefe de departamento, têm compartilhado dessa angústia comigo, né, dos alunos também, que tem sido realmente um desafio para toda a equipe, né. Eu entendo completamente. Nós podemos, assim, eu acredito que a reitoria não seja contra, de forma alguma, né, a ampliação de carga horária. A nossa restrição está realmente na disponibilidade de intérpretes. Normalmente, quando a gente abre, agora que a gente teve, acho que 2 pessoas novas, mas normalmente quando a gente abre os testes seletivos, são sempre os mesmos que acabam fazendo. Então, nós temos esse porém aqui na nossa região. Inclusive, os próprios intérpretes já solicitaram, talvez aí seja realmente uma questão um pouco maior, que a gente precise conversar entre o Departamento de Letras, talvez Pedagogia, para a gente passar a ofertar cursos de formação. Oi, sim, travou um pouquinho, mas acho que eu consegui te ouvir. Eu acho que talvez aí a gente consiga, em algum momento, ter uma conversa em que a gente possa começar a ofertar cursos de formação mesmo para intérprete de Libras, porque senão nós vamos ficar descalços em pouquíssimo tempo. E eu já me informei, né, com os professores de Libras, teremos vencimento de contratos, mas os 2 próximos aprovados também são surdos, então eu já estou pensando aí em 2021, né, por isso essa minha angústia em compartilhar aqui com você. Né, esses 2 que estão agora serão substituídos, ou você vai ter 4 professores surdos? Não, eles serão substituídos. Tá. Vence o contrato e eles não refizeram o teste. Mas obrigada, vou passar que a professora Daiane levantou a mão também. Olá, primeiramente, boa tarde a todos, e quero agradecer a Regiane por todo o trabalho que ela tem feito, aí parabenizar, né, a quem honra, né, eu acho que assim, ela tem se empenhado muito, né, tem aí 3 alunos surdos no DEART, e a gente precisa muito do apoio do PIA com os intérpretes e todo o trabalho da assessoria. Então, quero agradecer que sempre todas as demandas que têm surgido, o CORAI tem se empenhado aí para auxiliar e nos explicar os processos. Acho que isso tem sido muito importante, a gente trazer as demandas, dialogar juntos para buscar as soluções, né? Então, tem sido muito bom. Nesse sentido, aí eu quero enfatizar essa questão da necessidade do intérprete para os professores surdos, né? No caso, a gente vê no departamento o quanto a presença do intérprete auxiliando os alunos surdos faz toda a diferença, né? E no caso do professor surdo faria também a mesma diferença. Eu vejo que deixa muito a desejar as disciplinas pelo fato de não ter um intérprete, né? E a outra questão também é de suscitar novamente a disponibilidade, eu sei que bate nessa questão aí da falta de profissionais, mas de levantar essa demanda e gerar mais essa contratação maior aí de intérpretes para atenderem às reuniões, projetos de pesquisa, iniciação científica, projetos de extensão. Então, os alunos têm ficado, eu tenho observado que os alunos surdos têm ficado muito restritos apenas ao ensino, às aulas, né? Por ter ali o intérprete garantido. Então, eles nem querem participar de uma residência pedagógica, por exemplo, porque eles já pressupõem de que não vai ter intérprete. Então, como que eu vou participar? Então, eles se limitam a se envolver com outras demandas da universidade, outros projetos,
pela falta de intérprete. Eu acho que isso é uma coisa, um problema que a gente pode juntos tentar ir levantar, né, essa questão, para que o CORAI saiba, né, que é o que eu tenho conversado com a Regiane, né. Eu entendo várias a coisas eles não têm, né, o CORAI não tem como saber se a gente não falar, né, então existe essa demanda aí que eu tenho observado. E, assim, são vários outros detalhezinhos no atendimento, né, dos alunos surdos que a gente vai, aos poucos, aprendendo como fazer e como trabalhar com. E se continuarmos à distância, acho que podemos repensar aí para frente algumas questões que auxiliem eles, né, como a demanda de tecnologias para que eles possam, da casa deles, ter melhor acesso à aprendizagem, né, do que aquilo que eles já têm. Sim. Não, eu entendo completamente a necessidade, a gente conversa muito sobre isso, mas aí eu também vou jogar da mesma forma um pouquinho da responsabilidade, talvez aí da gente poder fazer uma conversa com a pedagogia e com a letras e começar a formar cursos, né, ofertar cursos para preparação de intérpretes, porque realmente nós não temos, é uma deficiência realmente muito grande, e não é só da Unicentro, é uma deficiência muito grande em todas as instituições de ensino aqui do Estado. Tá? Então, eu acho que posteriormente aí a gente pode tentar marcar alguma conversa aí com o DPED, com o DELET, para a gente tentar viabilizar alguma coisa nesse sentido, sim. Tá? Esse planejamento a curto, médio e longo prazo é muito importante, né? Tentar solucionar os problemas imediatos, mas já ir pensando lá para frente. Então, com certeza, montar um curso hoje, daqui 2, 3 anos, 4, não sei quanto tempo leva um curso, nós teremos esses problemas mais solucionados. Agradeço. Sim. Agradeço. Mais alguém? Eu não estou vendo se tem mais alguém com a mão levantada. Não. E aí o PAP, que é o nosso programa relacionado aí à assistência estudantil, onde nós temos vinculados a ele, então, os nossos assistentes sociais e os nossos psicólogos. Vocês devem ter recebido lá, vocês devem ter visto no grupo do WhatsApp lá de informações aqui da Unicentro, o pedido que a gente fez de doação de alimentos, pedindo para que vocês replicassem isso entre os colegas no departamento. Então, o que normalmente a gente faz? O aluno que tem, a intenção aqui do PAP seria a gente tentar manter esse aluno dentro da instituição, mas aí o aluno que tenha alguma dificuldade, algum problema social mesmo, né, econômico-social. A Unicentro, infelizmente, não tem bolsa, né? O Estado não dispõe de bolsa permanência para os alunos. Então, a gente tenta, de alguma outra forma, fazer com que esses alunos permaneçam aqui. Algumas vezes encaixando eles em algum estágio remunerado, algumas vezes encaminhando eles para serem inseridos dentro das políticas sociais. Então, a gente está fazendo a coleta de alimentos, com a intenção de suprir uma necessidade imediata. Nós temos vários alunos que estavam recebendo auxílio emergencial, e agora com a virada do ano, eles ou deixaram de receber o auxílio, ou eles passaram a receber esse outro auxílio que o governo disponibilizou, que ele é um quarto, né, do auxílio anterior, ou pouquinho mais que isso, né, de 150 a 250 reais, que muitas vezes é insuficiente. Então, a gente passou, uma das ações que a gente tem. Não é simplesmente, eu queria que vocês entendessem que não é simplesmente a oferta, né, a disponibilização da cesta básica para o aluno. Então, as nossas assistentes sociais, a Juliane, que é a nossa assistente, com as residentes, elas vão até o domicílio deste aluno, elas realmente averiguam qual é a condição dele. Se precisa de imediato dessa cesta, a gente fornece, e aí encaminha ele para que ele consiga se inserir dentro das políticas sociais e consiga ser beneficiado pelas políticas sociais a pelo menos médio e longo prazo aí.
Então, a gente tem o trabalho delas nesse sentido, e tem também o trabalho da psicologia, que a gente faz o acolhimento, né, das demandas psicológicas dos alunos, e, em alguns casos, faz a terapia. O pessoal da psicologia está aí, se eu chamar de terapia breve, eles vão brigar comigo, porque a terapia breve pode durar até 2 anos, mas é uma terapia brevíssima, né? Porque a gente tem, infelizmente, são só o Derek, que é o nosso psicólogo contratado aqui da Corai, e mais 2 residentes, para atender a universidade toda. Então, para a gente fazer terapia, psicoterapia realmente com eles, nós não daríamos conta. Então, normalmente, o que ele faz? Ele faz o acolhimento, né? Se ele identificar que precisa de mais sessões, a gente faz até 10 sessões, talvez aí um pouquinho mais, um pouquinho menos, para tentar estabilizar o quadro desse aluno, e aí faz o encaminhamento dele para o CAPS ou para algum outro serviço que possa dar continuidade nesses atendimentos psicológicos, ou um acompanhamento aí com psiquiatra ou com equipe multiprofissional, como é no caso do CAPS. Então, a gente faz essas 2 situações. E, da mesma forma, o nosso serviço de psicologia, ele ficou responsável por fazer o acolhimento dos casos de assédio sexual, moral e estupro aqui dentro da instituição. Tá? Então, havendo essa necessidade, eu sei que dificilmente os alunos acabam se abrindo com os professores, mas quando vocês identificarem algo suspeito nesse sentido, se puderem encaminhar para nós, a gente tem feito um trabalho mesmo incessante para tentar estimular os alunos para que denunciem esses casos, e a gente possa, de alguma forma, levar a uma ação definitiva da universidade, por meio aí de uma sindicância, e se for identificado, realmente confirmado os casos, um PAD, mas os alunos têm muito medo, têm muita dificuldade de fazer essa denúncia, tá? E aí é muito fácil você julgar a universidade que eu tenho um professor que faz assédio sexual ou assédio moral. Já ouvi, inclusive, casos de alunos falando que tinham sido estuprados pelo professor, mas, assim, eu não digo quem é o professor e eu não tenho coragem de denunciar. Daí se diz assim, a universidade não faz nada, viu? Mas como é que a universidade vai fazer se eu não sei quem é a pessoa? Se eu não sei quem é o agressor? Então, eu preciso da denúncia. Eu preciso dessa denúncia para que a gente consiga agir, tá? Então, eu peço ajuda de vocês nesse sentido, até mesmo para estimular os alunos para que eles venham conversar conosco, identificado, se tiver realmente uma prova bem contundente, a gente pode tentar entrar com um pedido de proteção para esse aluno, se ele se sentir ameaçado. Então, a gente tem várias outras medidas que a gente pode entrar nesse sentido para que os direitos dele sejam preservados. Tá? Os alunos, então, eles podem solicitar o acolhimento, né, ou assistência psicológica pelo site de eventos da Unicentro. Então, ele entra no site de eventos e vai em agendamento de psicologia, ou encaminhando um e-mail para nós, para assistênciaestudantil@unicentro.br. Tá? Da mesma forma, se vocês identificarem alguma situação que necessite de uma intervenção do serviço social, pode também ser encaminhado para nós por meio do e-mail da assistência estudantil, tá? Além disso, a gente tem a moradia estudantil aqui em Guarapuava, em Irati, 2 moradias femininas. Eu estou tentando trabalhar com a reitoria a possibilidade da gente abrir a moradia masculina também, mas a princípio nós temos só a feminina. E no CDTEG, retornando, né, às atividades presenciais, a gente vai ter um edital aí para seleção de auxílio alimentação, que provavelmente os moldes do edital do CDTEG a gente vai acabar replicando aqui para o Santa Cruz e para Irati, em que dentro do contrato, né, do restaurante, ele possa fornecer algumas alimentações gratuitas aí, e a gente fazer a seleção desses alunos, tá?
A gente continua ainda com o edital aberto para celulares. Eu lembro que a Daiane até me comentou comigo que tinha alguns alunos, nós não recebemos os pedidos, tá? Então, preciso que esses pedidos venham, tá? Então, celular e o pacote de dados que foi renovado o contrato com a empresa, então a gente vai provavelmente até agosto, tá? Com o contrato do pacote de dados para os alunos. E aí a gente tem alguns outros projetos que nós precisamos que os alunos retornem, né? Para que são projetos mais presenciais mesmo. Aqui está a equipe toda da Corai, a professora Carla, que é a responsável aqui pela divisão de apoio ao estudante em Guarapuava, a professora Nilce lá em Irati, a Juliane, que é a nossa assistente social, a Anderli e a Daniele, que são as residentes de serviço social aqui de Guarapuava, a Roberta, que é a residente lá de Irati, o Derek, que é o nosso psicólogo, e aí o Daniel e a Tatine, que são os nossos residentes de psicologia. O residente de psicologia de Irati, ele desistiu, tá? A Joanice, que é a nossa agente universitária, a professora Zoraide, que é a responsável pelo PIA aqui em Guarapuava, e a professora Adriane no campus de Irati, e as nossas intérpretes, a Cecília, a Luana, a Luísa, a Roseli, a Rosalba, a Soliane, a Sueli, e eu esqueci do Alan, que também é nosso intérprete, que começou recentemente. Então, os nossos contatos aqui no CDTEG é o 1387, no Santa Cruz, né? No CDTEG é o 8346. Nesse período de pandemia, a gente não tem deixado ninguém lá no CDTEG, mesmo porque também é um movimento pequeno. No campus de Irati, o 3107, e o nosso e-mail assistênciaestudantil@unicentro.br, tá? Venham nos visitar, estamos no piso térreo, ao lado do banheiro masculino, na frente do elevador, porque ninguém sabe onde fica a Corai, então vocês venham nos visitar. Professora Regiane, são informações muito pertinentes, né? E eu vou te deixar um desafio, Márcia, de repente, para você pensar na possibilidade de abrir cursos, básico mesmo, de Libras para os professores, que os professores que trabalham mais constantemente com alunos surdos, ou aqueles que têm um interesse, que a universidade, de repente, a gente possa fazer uma parceria e fazer cursos de formação básica de Libras, pelo menos para uma comunicação mais simples. Eu quero, sou a primeira aluna, por favor, gente. Eu também preciso falar em Libras, por favor, preciso. Quando nós tivemos a oficina do RH, eu realmente espero essa parceria dos departamentos, sabe? Não somente nesta área, mas a ProRH está disposta a ofertar cursos em várias áreas, né? Atendendo às demandas institucionais. E é como você disse, precisa chegar até nós essas demandas, para que a gente providencie aí, daí, de repente, uma qualificação, né, um aperfeiçoamento nesse sentido. Nós temos dificuldade também lá no balcão do RH de atendimento para esses profissionais, os nossos professores, não temos alguém também lá, né, para atendê-los da melhor forma possível. Então, provavelmente, eu também seria uma aluna dessa turma. Tá certo? Alguma questão, pessoal? Mas eu só queria colocar, nós temos um grupo que é formado por vários professores, né, do Departamento de Matemática, Geografia e Biologia, que é intitulado Amor em Ação. Nós estamos arrecadando alimentos, eu não sei se já chegou até a Regina, mas a Regiane, a gente já entregou na DIRCAMP alimentos para a composição de pelo menos, acho que umas 20 cestas, e são doações de colegas, de parentes, de professores, né, próximos. E quem quiser participar, né, tiver interesse, nós chamamos de anjos doadores, aqueles que concordam em doar mensalmente uma cesta básica. A gente estipulou um valor, mas eu só posso doar meia cesta, também não tem problema. E a gente depois faz a aquisição desses alimentos, né, e leva para algumas instituições que cada mês a gente programa, né, que grupo vai receber. Acho que foram essas cestas que vieram para a direção do campus no CDTEG, né, Patrícia? Isso. Nós dividimos, acho que vieram 26 cestas, e aí a gente dividiu, ficou 13 no campus
para atender os pacientes das clínicas, né, que também tem a gente tem uma parcela de pessoas lá com necessidades, e veio 13 aqui para nós, para Corai. Agradeço de coração mesmo. Sim, então é mais assim, porque às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem o caminho. E como o nosso grupo também é formado por muitos professores, né, a ideia é a gente colaborar também com os programas, né, de apoio aos nossos alunos, e que a gente sabe que muitos deles passam por dificuldades. Então, eu gostaria de parabenizar vocês por todo o trabalho que vocês estão fazendo, e se alguém quiser contribuir, né, pode me chamar no privado. A gente tem o grupo que tem alguns que doam periodicamente, tem outros que doam só quando realmente tem condições de fazê-lo. Então, é bem livre isso, né? Então, para saber que quem tiver disponibilidade e quiser ajudar, a gente está apoiando também os projetos da universidade, né? Os grupos, as coordenadorias da universidade. Ok? Sim, professora Patrícia. Pandemia também é solidariedade, né? E como tem sido valiosa essa ação. Muito obrigada, professora Regiane. Tem mais alguma coisa para comentar? Não, estamos à disposição, tá? Podem, algumas pessoas têm o celular no privado, a gente deixou com contato o celular daqui da Corai, mas a gente tem no privado mesmo, podem entrar em contato sem problema nenhum. Estamos à disposição e agradeço muito. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos. Nós que agradecemos, professora. Obrigada mesmo por tirar esse tempinho conosco nesta tarde. Um grande abraço e se cuide. Pode deixar. Você também. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal,